Existe um versículo na Bíblia que me dá medo. Não é sobre o inferno, não é sobre o Apocalipse, não é sobre demônios. O versículo mais assustador da Bíblia é um grito. Nós passamos o dia 18 vendo Jesus em absoluto silêncio. Eles batiam, ele calava. Eles mentiam, ele calava. Mas agora, no dia 19, o silêncio é quebrado. E não é um grito de revolta contra Roma, não é um grito de dor pelos pregos, é uma pergunta. Uma pergunta lançada contra o céu escuro que ecoa até hoje na eternidade. Deus meu, por que me desamparaste? Para pensar na gravidade disso. Este é o Filho eterno, aquele que esteve com o Pai antes da fundação do mundo. Aquele que disse, eu e o Pai somos um. Aquele que disse, o Pai não me deixa só. De repente, no momento de maior agonia, ele olha para cima e não encontra ninguém. O céu está vazio. O Pai virou o rosto. A conexão foi cortada. Hoje nós vamos entrar no mistério do abandono cósmico. Você vai entender por que isso aconteceu. Você vai entender a teologia pesada por trás das trevas do meio-dia. E, principalmente, você vai descobrir que esse abandono foi a única razão pela qual você pode ser aceito hoje. Se você já se sentiu sozinho, esquecido por Deus, ou atravessando a noite escura da alma, fique comigo até o final. O que aconteceu na cruz muda a forma como vivemos a nossa solidão. Vamos contextualizar o ambiente. Jesus foi pregado na cruz às 9 da manhã, a hora terceira. Durante 3 horas, de 9 ao meio-dia, houve zombaria, insultos, dor física, conversa com o ladrão na cruz e com Maria, o sol estava brilhando, o clima era de execução pública. Mas ao meio-dia, a hora sexta, algo sobrenatural aconteceu. Mateus 27:45 diz, e desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Por 3 horas, do meio-dia às 3 da tarde, o sol parou de brilhar. Isso não foi um eclipse. Eclipses solares duram minutos, não horas. Eclipses não acontecem na lua cheia. Páscoa judaica é sempre na lua cheia. Aquilo não era um fenômeno astronômico, era um fenômeno teológico. Era a própria natureza reagindo ao horror do que estava acontecendo na esfera espiritual. Amós 8:9 já tinha profetizado, e sucederá naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebre em dia de luz. Nessas 3 horas de escuridão total, o silêncio voltou a reinar. Mas agora não era o silêncio de Jesus, era o silêncio do julgamento. A cruz se tornou um altar privado. O mundo foi excluído. Ninguém via nada. Ali, naquelas trevas, estava acontecendo a transação mais importante e terrível da história. O cálice da ira de Deus estava sendo derramado. Muitos estudiosos dizem que é nesse momento que o inferno, no sentido de separação de Deus e punição, estava sendo concentrado em um único homem. Jesus não estava apenas morrendo fisicamente. Milhares de homens foram crucificados por Roma. A dor física de Jesus, embora terrível, não foi a pior que um humano já sentiu. O que tornava aquela cruz única não eram os pregos, era o cálice. O grito em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani. Às 3 da tarde, quando a escuridão começa a se dissipar, Jesus não aguenta mais. A pressão espiritual explodiu no coração dele, e ele grita com alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani. Mateus faz questão de preservar as palavras originais, aramaico e hebraico, para que a gente ouça o som cru da agonia dele. Traduzido, Deus meu, por que me desamparaste? Perceba um detalhe sutil, mas aterrorizante. Jesus sempre chamou Deus de Pai. Pai, graças te dou. Pai, perdoa-lhes. Pai, em tuas mãos. Mas aqui,
Nesse único momento, a intimidade familiar some. Ele não diz Abba, papai. Ele diz El, Deus. Ele clama como uma criatura clama ao Criador distante. Ele clama como um pecador julgado, clama ao juiz implacável. A relação de pai e filho parece obscurecida pela nuvem do pecado. Por quê? Por que o Deus que é amor abandonaria seu filho predileto no momento em que ele mais precisava de um abraço? Imagine um pai vendo o filho sendo torturado. O instinto natural é correr, abraçar, defender, mas Deus Pai ficou parado, de braços cruzados, de olhos desviados. Por quê? A resposta está em Abacuque 1:13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Deus é santo, absolutamente santo. A santidade de Deus é como um fogo consumidor que não pode conviver com a palha seca do pecado. E naquele momento, na cruz, aconteceu a grande substituição. 2 Coríntios 5:21 explica o mistério. A aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. Lutero chamava isso de a grande troca. Naquelas horas de trevas, Deus Pai pegou todos os seus pensamentos sujos, todo o ódio dos assassinos, todo o orgulho dos ditadores, toda a mentira, o roubo, o estupro, a idolatria de toda a humanidade de todas as eras, e colocou tudo isso sobre os ombros de Jesus. Jesus não estava apenas carregando o pecado, ele se tornou a representação do pecado maldito. Ele se tornou, simbolicamente, a coisa mais repugnante do universo aos olhos da santidade divina. Ele era o bode expiatório. No Antigo Testamento, Levítico 16, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre o bode, confessava os pecados do povo, e o bode era enviado para o deserto, para morrer sozinho, abandonado. Jesus é esse bode. Ele foi expulso da presença de Deus. Ele foi levado para o deserto cósmico da rejeição divina. O Pai teve que virar o rosto, não porque deixasse de amar o Filho, mas porque, judicialmente, ele tinha que executar a sentença. Se Deus tivesse aliviado a mão ali, a justiça não teria sido satisfeita. O golpe tinha que ser total. A ira tinha que ser completa. Não podia sobrar nenhuma gota no cálice para eu ou você bebermos depois. Jesus bebeu tudo, até a borra. Foi por isso que ele foi desamparado. Ele foi tratado como eu merecia ser tratado, para que eu pudesse ser tratado como ele merece ser tratado. O Salmo 22. O grito não é de descrença. Mas cuidado, não pense que Jesus perdeu a fé, ou que a Trindade se desfez. Deus não pode deixar de ser Deus. Quando Jesus grita, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está fazendo algo genial. Ele está citando o primeiro verso do Salmo 22. Para um judeu da época, citar o primeiro verso de um salmo era como trazer o salmo inteiro à memória. E se você ler o Salmo 22 agora, vai ficar arrepiado. É uma profecia escrita por Davi, 1000 anos antes, descrevendo a crucificação com detalhes que Davi nunca viveu. Traspassaram-me as mãos e os pés. Versículo 16. Crucificação não existia na época de Davi. Repartem entre si minhas vestes e lançam sortes sobre minha túnica. Versículo 18. Todos os que me veem zombam de mim. Dizem, confiou no Senhor. Que o livre agora. Versículo 7. Jesus estava gritando o Salmo 22 para dizer, isso não é um acidente, isso é o cumprimento. Eu sou o sofredor do Salmo 22. E o mais incrível, o Salmo 22 começa em agonia, porque me desamparaste, mas termina em vitória. Lá no final do Salmo, versículo 31,
diz: virão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. No hebraico, a frase final pode significar: está consumado, ou ele realizou. Mesmo no escuro, mesmo sem sentir a presença do Pai, Jesus estava ancorado na palavra. Ele sabia que o abandono era temporário, mas a vitória seria eterna. Para quem sente que Deus sumiu, o que esse grito significa para nós, hoje, em pleno século XXI? Significa que nunca, jamais, em hipótese alguma, você será abandonado por Deus. Pode parecer contraditório, mas acompanhe. Jesus foi abandonado para que você não fosse. O abandono é o resultado do pecado. O salário do pecado é a morte, separação de Deus. Jesus pagou esse salário. A conta foi zerada. Então, quando você peca hoje, Deus pode te disciplinar como pai, mas Ele nunca te rejeitará como juiz. A rejeição já caiu sobre Cristo. Sabe aquele sentimento de solidão profunda, de depressão, de achar que suas orações batem no teto e voltam? Jesus sabe o que é isso. Hebreus diz que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nenhum ser humano, nem no inferno, experimentou a profundidade de perda que Jesus experimentou na cruz, porque ele perdeu uma comunhão infinita e eterna. A nossa perda é finita. Então, quando você estiver na escuridão, lembre-se do grito dele. O preço da sua companhia foi o abandono dele. Você vale o sangue de Deus. Distinga sentimento de fato. Você pode se sentir abandonado. Jesus foi de fato abandonado. Por causa do fato dele, o seu sentimento é apenas uma emoção passageira, não uma realidade espiritual. Deus prometeu: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. No grego, essa frase tem 5 negativas. É como se ele dissesse: não, 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 nunca, jamais te deixarei. Ele podia prometer isso para nós aqui? Sim, porque ele não prometeu isso para Jesus na cruz. Ele quebrou o pacto com o Filho ali, para manter o pacto com você aqui. Vamos orar. E hoje a oração é para curar o trauma da solidão e do sentimento de rejeição. Senhor Jesus, nós trememos diante desse grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Nós não conseguimos imaginar a dor de ser cortado da presença do Pai, a dor de ver o rosto de Deus virado contra ti. Mas nós te adoramos, Cordeiro de Deus, porque suportaste esse inferno sozinho, para que nós nunca precisássemos passar por ele. Pai, eu oro agora por essa pessoa que está assistindo e se sente sozinha. Sente que foi esquecida pela família, pelos amigos e até por ti. Espírito Santo, revela agora no coração dela a verdade da cruz. Ela não está só. O preço da sua companhia já foi pago. Retira o peso da orfandade. Arranca a mentira do diabo que diz: Deus te abandonou. Deus não abandonou. Deus abandonou a Jesus para acolher a nós. Nós recebemos essa aceitação. Nós recebemos essa adoção. Mesmo que o sol se ponha ao meio-dia na nossa vida, nós sabemos que o sol da justiça já nasceu. Obrigado, Jesus, por ter sido rejeitado, para que fôssemos aceitos. Te amamos. Em teu nome. Amém. O grito cessou. A escuridão passou. O preço foi pago. Mas Jesus ainda tinha fôlego para mais uma frase final. A frase que mudou a história do universo. O grito de vitória. Amanhã, no dia 20, penúltimo dia da nossa série, vamos ouvir a palavra mais poderosa que já saiu da boca de um homem. Vamos decifrar a nota fiscal de Deus. Vamos entender por que depois dessa frase, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Se você tem dívidas espirituais,
culpa acumulada, sensação de que precisa fazer algo para Deus te amar? Não perca o vídeo de amanhã. É o dia da sua carta de alforria. Até lá. Paz.